Este Flash News tem o patrocínio da TAP Portugal. Como é habitual, com o vereador Amador vamos falar sobre Newark, sobre o avanço, sobre os melhoramentos, sobre as perspectivas de futuro, e temos muitas. Para já, uma notícia muito interessante que surgiu há muito poucos dias, tem a ver com a pavimentação de muitas das artérias de Newark e muitas do Ironbound, o que até certo ponto vai facilitar a vida aos condutores. Sim, houve um acordo entre o PSG e a cidade de Newark e vão ser pavimentadas cerca de 30 milhas de estradas na cidade de Newark, entre o fim de março e agosto ou setembro. Portanto, é uma boa notícia, porque muitas das nossas ruas estão, como toda a gente sabe, cheias de buracos e necessitam de ser reparadas. Esta não é, de facto, uma manobra eleitoral, na medida em que a pavimentação ou repavimentação das artérias é uma coisa que acontece por esta altura, quando começa a primavera e é permitido depois, ou é justificável, que as empresas se preocupem mais com a questão da manutenção das estradas. Temos ruas em mísero estado, como, por exemplo, temos a Pacific Street, temos a N Street, temos muitas ruas, St. Charles, Congress, a St. Francis, e todas estas ruas que estamos a mencionar vão ser reparadas entre, como eu disse, entre o fim de março e o fim de setembro. Portanto, no fim de setembro teremos um aspecto muito mais novo, muito melhor do que temos hoje. E temos também já a certeza de que, no que diz respeito à recolha do lixo, há contratos já efetivados. Sim, o que aconteceu foi muito simples. A recolha mais na limpeza das ruas. A limpeza das ruas estava a ser feita por uma firma privada. A administração da cidade verificou o valor do contrato e verificou que seria muito mais benéfico em termos financeiros para a cidade fazer o trabalho mesmo pelos empregados da cidade, e alugou 8 máquinas para limpar as ruas. Até que esse plano esteja bem firme, é impossível limpar as ruas todas, porque a limpeza das ruas, segundo explicou o diretor do Departamento de Limpeza, obedece a um plano com GPS, com uma série de fatores adjacentes à limpeza. Entretanto, a cidade comprometeu-se também a comprar 8 máquinas para que o trabalho seja de futuro feito pelos próprios empregados da cidade e de uma forma muito mais barata. Portanto, o que eu peço é um pouco de paciência às pessoas para podermos percorrer este caminho que temos que percorrer até à altura de estarmos completamente satisfeitos com a forma como a limpeza das ruas vai ser feita. Isso mostra que Ras Baraka está atento às situações no que diz respeito também à limpeza das ruas. Já falámos da recolha do lixo, é um projeto também adjacente e muito identificado à limpeza, mas também o mais importante e aquilo que parece ser mais efetivo nesta cidade é o desenvolvimento de outros projetos que o Ironbound está a ter, como por exemplo a construção de um complexo desportivo na Raymond Boulevard, que está a andar muitíssimo bem. Sim, foi uma promessa que foi assumida por mim e que teve uma resposta muito rápida da parte do Presidente da Câmara, do Mayor, do Ras Baraka. Nós, no início do mandato, dissemos-lhe que era extremamente importante ter um pavilhão gimnodesportivo para a prática de futebol de salão no antigo Hayes Park East, onde havia as piscinas cá fora. Ele comprometeu-se logo, inclusivamente nomeou o diretor dos serviços municipais, o Jack Kelly, a ir comigo a Trenton, conseguir encontrar 6 milhões de dólares. A garantia foi-nos dada pelo Estado de que havia 6 milhões de dólares e, portanto, o pavilhão está a ser construído. Foi uma promessa que eu dei às pessoas que estão ligadas ao futebol, na altura em que havia um problema grave entre aqueles que diziam que era preferível usar o pavilhão do Ironbound Rec Center como recinto de futebol de salão,
e eu disse sempre que aquele recinto era um recinto para uma pista de patinagem no gelo, e é aquilo que vai acontecer, do hóquei no gelo, é aquilo que vai acontecer. Estamos praticamente a assinar o acordo com os Devils para construir o pavilhão do futebol, do hóquei sobre gelo no Ironbound Rec Center, e estamos também na fase já muito mais avançada da construção do pavilhão gimnodesportivo para a prática do futebol de salão. Portanto, será no futebol de Hayes salão, Park East. basquetebol também se pode praticar, Exatamente. modalidades que sejam de salão, handball, Exatamente. basquetebol, Exatamente. futebol, e depois tem um conjunto de outras iniciativas que podem ser feitas nesse parque. Exatamente, é um espaço enorme, é um espaço que tem possivelmente até os mínimos em termos de futebol de 11, portanto as equipas podem dividir o espaço, ou os clubes ou as organizações podem dividir o espaço entre si e praticar lá durante o inverno. Estamos também a estudar a possibilidade de entregar a manutenção e o uso do pavilhão e vá lá o envolvimento da comunidade no pavilhão através de uma organização non-profit do Ironbound. E o Mayor mostrou-se muito receptivo a essa ideia e o Alberto Coutinho está a trabalhar nesse sentido atualmente. E temos também depois outras iniciativas, como por exemplo o Estádio do Ironbound, que vai ser uma realidade também a partir de abril. Acho que a situação se vai alterar substancialmente. Sim, o acordo está feito, está assinado pelas duas partes, entre a Celanese e a cidade. Tivemos a grata notícia há pouco de que a limpeza do estádio vai ser feita conforme os locais onde haja contaminação e, portanto, não há necessidade de limpar o estádio todo. Portanto, havia silos de contaminação que foram detectados pela própria firma na investigação que foi feita. As obras vão começar agora no fim deste mês e, possivelmente, no fim de agosto, setembro, temos finalmente o estádio do Ironbound à disposição não só do liceu local, mas também da comunidade. Muito em breve vão ser, digamos, já prontinhas, ou estão quase prontas, vários edifícios que vão ser edifícios de apartamentos no Ironbound, outros estão em projeto de estudo para que possam ser aprovados pelo Planning Board. Portanto, o Ironbound está, de facto, a ser a cereja em cima do bolo da cidade de New York no que diz respeito à construção. Foi sempre, e eu costumo dizer que este surto de desenvolvimento que estamos a atravessar atualmente é uma realidade, mas não devemos esquecer que isto está a acontecer devido ao facto de que aquelas pessoas que vieram para cá nos anos 60 e 70 e que investiram e que se envolveram e que trabalharam, muitos deles até perderam a vida cá nesta comunidade, está a dar os seus frutos. E essas pessoas não devem ser esquecidas. E eu creio que o trabalho que foi feito pela comunidade portuguesa, essencialmente neste bairro, hoje está a dar os seus frutos no resto da cidade toda. O Ironbound hoje é, como tu disseste, Luís, a cereja em cima do bolo. As pessoas que estão a mudar até para Harrison, e tenho notícias de que há bastante interesse dessas mesmas pessoas que estão a mudar para Harrison, de quererem mudar para o Ironbound. Porque aqui temos uma comunidade, temos tudo à nossa disposição. Estamos perto da estação de caminho de ferro, temos um aeroporto. Temos o setor alimentar, que é muito importante, os restaurantes. Exatamente, os restaurantes, temos os supermercados, temos tudo. E não podemos esquecer que temos uma comunidade que foi construída à base da imigração portuguesa nos anos 70 e 80 e que hoje está a dar os seus frutos. Portanto, isto não acontece por acidente nem por acaso. Há um trabalho que está a ser feito. Agora, não podemos esquecer aquelas pessoas que, por uma razão ou outra, não podem acompanhar este ritmo. Nós não podemos estar a começar a ver casas a serem alugadas, apartamentos a serem alugados por $2.000 e tal, quando temos pessoas com necessidade de viver no nosso bairro e que merecem também o nosso apoio. Estamos a olhar para esse facto e estamos a tentar criar a possibilidade dessas pessoas ficarem no Ironbound. E se as pessoas dizem que muitas vezes as escolas também têm que apoiar a construção, infraestruturas neste caso, também devemos ter uma escola nova que está prestes a ser inaugurada no Ironbound. Duas. Uma já foi inaugurada, a Oliver Street School. A outra, a South Street School, será completada, será acabada dentro em breve e será inaugurada em setembro. Mas a minha preocupação nos próximos 4 anos, como vereador, é encontrar espaço
que sirva de apoio a escolas como a Ann Street School, como a Lafayette Street School, a Wilson Avenue e a Hawkins Street School, para que o problema daquilo que nós chamamos o overcrowding, claro, a população escolar haja uma forma de resolver esse problema da superlotação que essas escolas têm, esses edifícios têm. Não faz sentido absolutamente nenhum que uma escola como a Wilson Avenue School não tenha um local próprio para que seja construída uma nova escola, porque essa escola, a Wilson Avenue School, tem sérios problemas relacionados com o meio ambiente e nós temos que resolver essa situação. É um dos problemas que vais resolver nos próximos 4 anos. Sim, de certeza absoluta. Vamos debruçar sobre isso. Há dois centro de veteranos também já foi chão de uvas, tu votaste contra, chumbaste, e esse já não vai ser realidade. Sim, nós lutamos bastante contra a criação desse centro. Tive o prazer e estou extremamente orgulhoso do facto de que cerca de 100 pessoas estiveram presentes nessa reunião do Planning Board. Essas pessoas demonstraram-se de uma forma muito, muito, muito boa em termos da oposição ao projeto. Claro. Eu fiz o trabalho que tinha que fazer como membro da comunidade e como representante da comunidade e, no fim, o voto foi claro, 8-0 contra a colocação de um projeto daqueles num edifício daqueles e numa área como aquela. Augusto Abador, voltamos a ver-nos aqui na SIC Internacional da próxima semana. Um abraço. Obrigado. Este Flash News teve o patrocínio da TAP Portugal.